Boa noite a todos e a todas. Agradeço a presença de todos e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Então, está dispensado a execução do hino Pescaria Brava. E solicito ao senhor secretário Jair Ronaldo Correia, do MDB, para que realize a leitura da 34ª sessão ordinária realizada em 11 de outubro de 2021. Pauta da 13ª, desculpe, da 34ª sessão ordinária da terceira legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava, ano 2021. Aos 11 dias do mês de outubro de 2021, com início às 19 horas no plenário da Câmara Municipal de Pescaria Brava, situado nas dependências da sede do Poder Legislativo na rodovia BR-101, KM 320, bairro KM 37, neste município de Pescaria Brava, reuniram seus vereadores em caráter ordinário sob a presidência do vereador Jason Castro de Souza e secretariada pela vereadora Thalita Santos Cornélio. O presidente dispensou a execução do hino municipal. Posteriormente foi realizada a leitura da 33ª sessão ordinária. Realizada a leitura, a ata foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada por maioria. Em seguida, foi realizada a chamada dos vereadores para a constatação de quórum para a votação da matéria inclusa na pauta. Feita a chamada nominal, verificou-se a presença dos vereadores Gilberto Neves e Silva, Jason Castro de Souza, José Heraldo Francisco, Leandro Francisco, Miguel da Silva, Reinaldo Rodrigues, Rosilene Faísca da Silva e Thalita Santos Cornélio. O vereador Jair Ronaldo Correia justificou sua ausência. Havendo quórum regimental, o presidente solicitou à secretária que realizasse a leitura das proposições e projetos de lei constante na ordem do dia. O vereador Reinaldo Rodrigues apresentou a indicação de número 19 de 2021, solicitando a instalação de lixeiras de material reciclado pelo centro da cidade e também em outros locais estratégicos com grande fluxo de pessoas. Posteriormente, foi colocado em primeira votação os seguintes projetos de lei. Projeto de lei ordinária de número 31 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que inclui ação e altera programa do PPA de OLUA e abre crédito adicional. Projeto de lei de número 19, de autoria do Poder Legislativo, que denomina rua no bairro Taquaraçu, neste município de Pescaria Brava, e da outras providências. Após a votação, os projetos foram aprovados por maioria. Posteriormente, foi colocado em segunda votação o projeto de lei complementar de número 28 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar de número 67 de 2018, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pescaria Brava e estabelece outras providências, sendo aprovado por maioria. E não havendo mais matéria para discussão e deliberação sobre a proteção de Deus, o presidente declarou encerrados os trabalhos da presente sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 18 de outubro de 2021, às 19 horas. Então, senhor presidente, senhores vereadores, esta foi a ata da 34ª sessão ordinária. Solicito ao senhor secretário Jair Ronaldo Correia, do MDB, para que realize a chamada dos senhores vereadores para verificação de presença. Gilberto Neves e Silva. Presente. Jair Ronaldo Correia, presente. Jason Castro de Souza. Presente. José Heraldo Francisco. Presente. Leandro Francisco. Presente. Miguel da Silva. Presente.
Rinaldo Rodrigues, Presente. Rosilena Faísca da Silva Presente. e Thalita Santos Cornélio. Presente. Portanto, senhor presidente, todos os vereadores se encontram nessa casa legislativa. Então, havendo quórum regimental, coloco em votação a ata da 34ª sessão ordinária da terceira legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava do ano 2021. Os favoráveis permaneçam como estão e aos contrários se manifestem. Em discussão e votação aprovado por todos. Solicito ao senhor secretário Jair Ronaldo Correia do MDB para que realize a leitura das proposições e projetos de leis constantes na ordem do dia. Requerimento de número 27/2021. Os vereadores que esta subscrevem na forma regimental, depois de ouvido o plenário e ser aprovado, vêm solicitar ao senhor prefeito municipal para que seja prestada uma homenagem ao senhor Mário César Firmiano na forma que segue. Sugerimos que seja construída uma praça pública no bairro Taquaraçu, especificamente no Caminho do Mato, onde há espaço confortável para a instalação de playground, iluminação pública, calçamento, bancos e lixeiras. A praça do bairro Taquaraçu proporcionará aos moradores daquela localidade momentos de convivência entre crianças, jovens, adultos e idosos, além de embelezar a região e valorizar o patrimônio dos moradores. A cidade ganhará mais uma área verde. Haja vista que, além de ser mais uma opção para as famílias do município passear, aumentando suas opções de lazer, prestarem homenagem ao senhor Mário César Firmiano, conhecido pela comunidade e munícipes como Mário do INSS. Trata-se de justa e merecida homenagem à memória de um cidadão bravense, conhecido pelos seus trabalhos prestados à comunidade e munícipes, bem como aos seus familiares, que seguem trabalhando e contribuindo para o progresso e desenvolvimento da cidade. Mário César nasceu em 1963, era servidor público, casado com Albertina Oliveira da Silva Firmiano, com quem teve 3 filhos, vindo a falecer no dia 14 de março de 2021. Mário, com certeza, representa um modelo a ser seguido pelos bravenses, merecedor dessa justa homenagem que os poderes executivos e legislativo prestam à sua memória. Salas das sessões, 18 de outubro de 2021. Respeitosamente, vereadores Gilberto Neves e Silva, Jair Ronaldo Correia, Jason Castro de Souza, José Heraldo Francisco, Leandro Francisco, Miguel da Silva, Rinaldo Rodrigues, Rosilene Faísca da Silva e Thalita Santos Cornélio. Requerimento de número 28 de 2021, senhores vereadores, na forma regimental, depois de ouvido o plenário ser aprovado, requeiro que seja encaminhado ao ilustríssimo senhor Davidson da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição. Solicito informações a respeito sobre quais as providências que devem ser adotadas por profissionais da educação e responsáveis após suspeita de transtornos, dificuldades ou problemas de aprendizagem. Justificativa. Justifica-se o presente requerimento tendo em vista alguns questionamentos dos munícipes sobre o processo que o profissional de educação e os responsáveis, ao suspeitarem de transtornos, dificuldades ou problemas de aprendizagem, devem adotar. Sabendo que este aluno precisa passar por uma série de avaliações com profissionais especializados, ou seja, profissionais que sejam especializados na área da saúde, tais como médicos, neurologistas, psiquiatras, psicólogos e outros casos fonoaudiólogos. O questionamento parte da priori dos procedimentos
que devem ser tomados pelos já citados envolvidos, bem como qual o papel da Secretaria de Educação para facilitar tais acessos e quais desses profissionais o município disponibiliza. Indubitavelmente, o empenho desta secretaria é visto com bons olhos para a melhoria do atendimento de nossos estudantes e questionamento tem como finalidade contribuir para a melhoria do acesso. Este requerimento, então, é feito pela equipe da bancada do PP e MDB. Requerimento de número 29/2021, senhores vereadores, na forma regimental, depois de ouvido o plenário ser aprovado, a bancada do MDB e da bancada do PP requeremos que seja encaminhado ao ilustríssimo senhor Davidson da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição: que seja revisada e instalada luminárias em todos os postos da rodovia Eliete de Souza, bairro Carreira de Siqueiro, especificamente entre a residência do senhor Zé Maneco e do senhor Benoni, divisa entre os bairros Carreiras do Siqueiro e Seitão de Cima. Justifica-se que há na referida localidade postes sem iluminação e com luminárias danificadas, ocasionando transtornos aos moradores e transeuntes que trafegam pelo local durante o período noturno. Saliento que a iluminação pública é um serviço básico e indispensável para atender às mínimas necessidades, garantindo tranquilidade e segurança à população. É evidente que providências urgentes precisam ser adotadas para sanar os sérios inconvenientes causados à população devido à iluminação precária e ineficiente no local supracitado. Respeitosamente, Sala das Sessões, sob o pedido deste requerimento dos vereadores do PP e do MDB, Jairo Ronaldo Corrêa, Jairson Castro de Souza, José Heraldo Francisco, Leandro Francisco, Miguel da Silva, Rosilene Faísca da Silva e Thalita Santos Cornélio. Requerimento de número 30 de 2021. Senhores vereadores, na forma regimental, depois de ouvido o plenário ser aprovado, a bancada do MDB e a bancada do PP, requeremos que seja encaminhada ao ilustríssimo senhor Davidson da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição: que seja instalado 8 luminárias nos postes da rua João da Silva Guimarães, mais conhecida como Rua da Fécula, com início no campo do Maurício até a divisa com o município de Capivaria de Baixo. Justifica-se que a referida localidade há postes sem as luminárias, ocasionando tal escuridão no período noturno, deixando a população preocupada com a questão de segurança naquele trajeto. Saliento que a iluminação pública é um serviço básico e indispensável para atender às mínimas necessidades, garantindo tranquilidade e segurança à população. É evidente que providências urgentes precisam ser adotadas para sanar os sérios inconvenientes causados à população devido à iluminação precária e ineficiente no local supracitado. Respeitosamente, Jairo Ronaldo Corrêa, Jairson Castro de Souza, José Heraldo Francisco, Leandro Francisco, Miguel da Silva, Rosilene Faísca da Silva e Thalita Santos Cornélio, ou seja, bancada do PP e MDB.
Projeto de lei ordinária de número 19 de 2021, de 4 de outubro de 2021. Emenda. Denomina rua no bairro da Coraçu, neste município de Pescaria Brava, e dá outras providências. Esse projeto, realizada a leitura em 4 de 10 de 2021, em 11 de 10 de 2021 foi para a primeira votação e hoje está em segunda votação, senhor presidente. Projeto de lei ordinária de número 31 de 2021, de 29 de setembro de 2021. Emenda. Inclui ação e altera programa do PPA, LDO, ELU e abre crédito adicional de autoria do Poder Executivo. Realizada a leitura em 4 de 10 de 2021. Realizada a primeira votação em 11 de 10 de 2021. E hoje está indo para a segunda votação. Projeto de lei ordinária de número 32 de 2021, de 4 de outubro de 2021. Emenda. Dispõe sobre a recepção e encaminhamento de cidadãos cumpridores de prestação de serviço à comunidade encaminhados pela Central de Penas e Medidas Alternativas de Laguna, de autoria do Poder Executivo. Justificativo ao projeto de lei ordinária. Senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, encaminhamos para a apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei que dispõe sobre a recepção e encaminhamento de cidadãos cumpridores de prestação de serviços à comunidade encaminhados pela Central de Penas e Medidas Alternativas de Laguna. Revela-se de suma importância a aprovação do presente projeto de lei, visto que as Secretarias Municipais de Educação e Assistência Social recepcionam com frequência cidadãos cumpridores de prestação de serviço à comunidade encaminhados pela Central de Penas e Medidas Alternativas de Laguna, ao tempo em que não existe qualquer regulamentação municipal para o acolhimento e direcionamento dos apenados. Não se ouvida que a pena de prestação de serviços à comunidade encontra previsão legal junto ao Código Penal brasileiro. E, não obstante, o presente projeto de lei tem como objetivo trazer disposições ao ordenamento legislativo municipal a fim de regulamentar a forma de diligenciar-se no controle dos apenados, bem como no intuito de resguardar o município por eventuais danos causados diretamente à própria municipalidade ou a terceiros, decorrente de culpa e dolo do apenado, quando da execução de serviços à comunidade. Sendo assim, certo de poder contar com a valiosíssima atenção dos nobres representantes do povo de Pescaria Brava, encaminho o projeto de lei esperando que o mesmo seja aprovado. Então, senhor presidente, esse projeto hoje é apenas para leitura. Projeto de lei ordinária número 33 de 2021, de 13 de outubro de 2021. Emenda. Inclui ação e altera programa do PPA, LDO, ELU e abre crédito adicional de autoria do Poder Executivo. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o plano plurianual, lei de número 220, de 17 de novembro de 2017, a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, lei de número 342, de 10 de dezembro de 2020, e a lei orçamentária anual para o exercício de 2021, lei de número 343, de 10 de dezembro de 2020, através de abertura de crédito adicional por provável excesso de arrecadação no valor de R$250 mil para suplementar no orçamento geral do município conforme especificação abaixo. Artigo 2º.
O crédito que se refere ao artigo 1º será coberto por recursos ordinários provenientes de provável excesso de arrecadação, na forma do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 43º da Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1964. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, Pescaria Brava, 13 de outubro de 2021. Sob o gestor Davidson da Silva de Souza, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei ordinária. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e senhores vereadores, encaminhamos para a apreciação dos novos vereadores o presente projeto de lei, que nos termos dos artigos 43º da Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1964, autoriza a abertura de crédito suplementar para o excesso de arrecadação, com o escopo de consignar no orçamento do exercício corrente os recursos necessários para a manutenção e a continuidade das atividades da Secretaria de Transportes, Obras e Planejamento durante o exercício 2021. Salienta-se a importância dos recursos a serem consignados junto ao orçamento municipal, haja visto que serão destinados ao suporte de despesas relacionadas ao abastecimento da frota de veículos da Secretaria de Transportes, Obras e Planejamento. Certo de poder contar com a valiosíssima atenção dos nobres representantes do povo de Pescaria Brava, encaminho o presente projeto de lei esperando que o mesmo seja aprovado em regime de urgência, haja vista a importância dos recursos a serem consignados orçamentariamente e o evidente interesse público. Então, senhor presidente, este projeto também para leitura. Projeto de Lei Ordinária de número 34 de 2021, de 14 de outubro de 2021. Ementa, inclui ação e altera programa do PPA Ideal Elua e abre crédito adicional de autoria do Poder Executivo. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o plano plurianual de 2018 a 2021, Lei de número 220, de 17 de novembro de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro 2021, Lei de número 342, de 10 de dezembro de 2020, e a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2021, Lei de número 343, de 10 de dezembro de 2020, através de abertura de crédito adicional por provável excesso de arrecadação no valor de R$60 mil, para suplementar no orçamento geral do município, conforme especificação abaixo. Artigo 2º. O crédito que se refere ao artigo 1º será coberto pelos recursos ordinários na forma do inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 43º da Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e senhores vereadores, encaminhamos para a apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei que, nos termos do artigo 43º da Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1964, autoriza a abertura de crédito suplementar proveniente de excesso de arrecadação, com o escopo de consignar no orçamento do exercício corrente os recursos próprios necessários para o prosseguimento, manutenção e desenvolvimento das ações necessárias da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca, Turismo e Meio Ambiente durante o restante do exercício 2021. Certo de poder contar com a valiosíssima atenção dos nobres representantes do povo de Pescaria Brava, encaminho o presente projeto de lei esperando que o mesmo seja aprovado em regime de urgência. Haja vista a importância dos recursos a serem consignados orçamentariamente e o interesse público. Gabinete do Prefeito, Pescaria Brava, 14 de outubro de 2021,
prefeito Davidson da Silva de Souza. Também para leitura, senhor presidente. Projeto de Lei Ordinária de número 35, de 14 de outubro de 2021, ementa, inclui ação e altera programa do PPA, MDO e LU e abre crédito adicional especial. Autoriza o remanejamento de dotações orçamentárias e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o plano plurianual de 2018 a 2021, lei de número 220, de 17 de novembro de 2017, a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, lei de número 342, de 2 de dezembro de 2020, e a lei orçamentária anual para o exercício de 2021, lei de número 343, de 10 de dezembro de 2020, através de abertura de crédito adicional suplementar, por remanejamento no seguinte valor: R$40 mil para suplementar no orçamento geral do município, conforme a especificação abaixo. Artigo 2º. Para atendimento da suplementação por remanejamento, que trata o artigo anterior, serão utilizados os recursos provenientes de redução da seguinte dotação orçamentária. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Justificativa ao projeto de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentamos os ilustres membros do Poder Legislativo Municipal, oportunidade em que submetemos a elevada apreciação de Vossa Excelência. O projeto de lei inclui ação e altera o programa do PPA, MDO e LUA e abre crédito adicional especial. Autoriza o remanejamento de dotações orçamentárias e dá outras providências. Trata-se de projeto de lei que solicita autorização para o remanejamento de dotações orçamentárias, haja vista a necessidade de adequação do orçamento do Poder Legislativo Municipal no que toca à despesa destinada ao pagamento de pessoal. Certo de poder contar com a valiosíssima atenção dos nobres representantes do povo de Pescaria Brava, encaminho o presente projeto de lei esperando que o mesmo seja aprovado em regime de urgência, haja vista a importância dos recursos a serem consignados orçamentariamente e o evidente interesse público. Gabinete do Prefeito Davidson da Silva de Souza, Pescaria Brava, 14 de outubro de 2021. Também para leitura, senhor presidente. Projeto de Lei Ordinária do número 36, de 14 de outubro de 2021, emenda. Inclui ação e altera o programa do PPA, LUA e abre crédito adicional, de autoria do Poder Executivo. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o plano plurianual de 2018 a 2021, lei de número 220, de 17 de novembro de 2017, a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, lei de número 342, de 10 de dezembro de 2020, e a lei orçamentária anual para o exercício de 2021, lei de número 343, de 10 de dezembro de 2020, através de abertura de crédito adicional por provável excesso de arrecadação no valor de R$ 44.882,20, para suplementar no orçamento geral do município, conforme a especificação abaixo. Artigo 2º. O crédito que se refere ao artigo 1º será coberto por recursos ordinários na forma do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 43º da Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Justificativa ao projeto de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentamos os ilustres membros do Poder Legislativo Municipal a oportunidade em que submetemos à elevada apreciação de Vossas Excelências o presente projeto de lei, que inclui ação e altera programa do PPA, LDO e LOA, e abre crédito adicional. Trata-se de projeto de lei que, nos termos do artigo 43º da Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1964, autoriza a abertura de crédito suplementar proveniente de excesso de arrecadação, com o escopo de adequar o orçamento do Poder Legislativo Municipal no que toca às despesas destinadas ao pagamento de pessoal, haja vista o incremento da arrecadação do Poder Legislativo Municipal durante o exercício de 2021 em comparação aos exercícios anteriores. Certo de poder contar com a valiosíssima atenção dos nobres representantes do povo de Pescaria Brava, encaminho o presente projeto de lei, esperando que o mesmo seja aprovado em regime de urgência, haja vista a importância dos recursos a serem consignados orçamentariamente e o evidente interesse público. Gabinete do Prefeito Davidson da Silva de Souza, Pescaria Brava, 14 de outubro de 2021. Senhor presidente, também este projeto é para leitura. E, senhor presidente, esses projetos, ou seja, são essas as matérias em pauta nesta noite. Então, havendo regimental, coloco o projeto de lei para a segunda votação de número 31/2021, de 29 de setembro de 2021, que inclui a ação e altera o programa PPL e LOA e abre o crédito adicional. Esse projeto é de autoria do Poder Executivo. Para a segunda votação, os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos. Para a segunda votação, projeto de lei ordinária de número 19/2021, de 4 de outubro de 2021. A rua no bairro Taquaraçu, nesse município de Pescaria Brava, e da outra providência. Esse projeto é de autoria do Poder Legislativo, da vereadora Rosilene Faísca da Silva, do MDB, e do vereador Rinaldo Rodrigues, do PSDB. Para a segunda votação, os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos. Para a votação, requerimento de número 27/2021, de autoria de todos os vereadores. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos. Requerimento de número 28 de 2021. De autoria da bancada do PP e do MDB. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos. Requerimento de número 29/2021. De autoria da bancada do PP e do MDB. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos. Requerimento de número 30. 2021, de autoria da bancada do PP e do MDB. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos. Então... Senhor presidente, eu acho que foi esquecido o requerimento 027. Não, já foi passado ali. Mas não foi pedido para votação? Já foi o primeiro. Ah, desculpa. Foi. Eu vou brincar. Foi o primeiro. Então, esses seriam os projetos que estavam na pauta de hoje. Antes de encerrar, concedo a palavra por 3 minutos aos vereadores, conforme o nosso regimento interno, para suas colocações e explicações na ordem do dia. A palavra está com a vereadora Leia, do MDB. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os meus colegas vereadores, ao povo que está nos assistindo pelo Facebook.
ao nosso querido amigo, né, radialista que está sempre aqui, o mexicano, e ao nosso funcionário. Primeiro quero te pedir desculpa, senhor presidente, porque eu fiquei muito emocionada com esse requerimento, que até pedi uma ajuda com a minha amiga, a vereadora Thalita. Primeiro eu quero falar da nome de rua ali da mãe do Mário, né, a dona Marlene, que avisar a família que graças a Deus já foi votado. Agradeço a todos os vereadores, né, que nos ajudaram aqui a essa votação, que é uma boa lembrança, né, ter a mãe do Mário ali como nome de rua. E o requerimento que a gente colocou aqui, o 027, quero agradecer a todos mesmo, a todos os vereadores que ajudaram a colocar esse requerimento, porque todos aqui conheciam o Mário do INSS. Se eu chorar, gente, vocês me desculpem, mas eu estou muito emocionada, porque o Mário para mim sempre foi, além de um amigo, um irmão. E eu acho que Taquaraçu está recebendo essa homenagem em nome dele, né, e a família, a Albertina e seus filhos, que o Mário merecia. O Mário era uma pessoa que ele não negava nada para ninguém. Ele sempre dizia que ia tentar ajudar e sempre ajudava. Então, tenho certeza que Pescaria Brava, não só Pescaria Brava, muitos municípios aí estão sentindo falta da ajuda do Mário, que ele sempre ajudava as pessoas no INSS. Então, essa homenagem aqui de uma praça para ele, eu acho que, na minha opinião, é muito pouco. Deveria ser muito mais. Porque o Mário merecia. Ele era uma luz aqui para a gente. O Mário era uma luz que Deus encaminhou esse homem para a terra, que ele era um anjo ajudando todo mundo. Então, gente, só queria agradecer, dar um parabéns para a família, né? Porque vai ser uma linda homenagem. Tenho certeza que o prefeito vai nos atender, vai fazer essa praça. E, gente, assim, meu coração ainda é muito apertado, porque faz 7 meses que ele se foi, mas eu ainda sinto muita falta desse homem. Então, assim, eu acho que todos, só queria agradecer a todos, dizer para Taquaraçu, vocês vão ter uma linda homenagem numa praça em nome do Mário José Firmiano. Obrigada, gente. A palavra está com o vereador José Heraldo Francisco, do PP. Presidente, primeiro, boa noite, cumprimentando você, cumprimento todos os vereadores e vereadoras aqui presentes. Quero cumprimentar a imprensa e também aqui em nome do mexicano que está presente, e todos os nossos funcionários da casa, e todo esse o pessoal que nos acompanha pela rede. Fica aqui o nosso agradecimento e o meu boa noite, né? E eu quero também aqui fazer um lembrete, presidente, que hoje é dia dos médicos. Parabenizar os médicos da nossa região, especialmente os nossos médicos de Pescaria Brava, que fica o meu agradecimento, e parabenizando eles pelo excelente trabalho que eles vêm fazendo aqui no nosso município. Então fica aqui esse registro e parabenizar todos os médicos, especialmente os nossos, da nossa comunidade de Pescaria Brava. É o que eu tinha hoje, um abraço e obrigado. Que Deus abençoe todos nós. A palavra está com o vereador Jair Ronaldo Correia, do MDB. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nossos colegas vereadores. Boa noite aos nossos colaboradores desta casa. Ao mexicano que está sempre aqui nos servindo, nos levando ao ar aquilo que a gente delega aqui nessa casa legislativa. E agradecendo também a todos aqueles que nos acompanham via redes sociais. Senhor presidente, só para agradecer, né, ao prefeito, quando disponibilizou há 2 semanas atrás ao secretário de obras, o Antônio de Oliveira Almeida, mais conhecido como mão de obra, quando percorreu comigo lá no bairro da Varginha, né, os problemas, visitando e vendo os problemas que se encontravam lá naquela comunidade. Então, há sérios problemas lá que existem, e agradeço, né, daquele buraco lá que foi resolvido aquele problema, que o prefeito, em atendimento ao meu pedido, tão logo após o feriado, ele me disse que seria feito, e realmente foi feito, após o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Então, fica aqui o meu agradecimento ao prefeito. Enfim, tem outros afazeres, né, que devem ser feitos, cumpridos naquela comunidade.
tem um transtorno muito grande em frente à escola da comunidade da Varginha, que também deveria ser feito, né? Como tanto outros, mas eu coloco estes de modo em regime de urgência, digamos assim, que são mais, com mais prioridade. Isso, certo, senhor presidente? Então, fica este meu apelo, este meu pedido ao Executivo para que determine que seja feito mais alguns reparos naquela rodovia SC437, o longo daquela baixada que tem ali no bairro da Varginha. Então deve ser olhado com carinho e visto para que sejam executados tais reparos. E agradeço também, senhor presidente, no qual ali no bairro Sertão da Maricota, né, que a gente deve valorizar muito, né, aquela região ali, e que está também sendo feito uns reparos ali, então logo fiz pedido ao prefeito e ele mandou que fosse executado reparos daquela pavimentação, né, uma pavimentação nova, e com aqueles temporais de chuvas e tal, que se ocorreram no município e em toda a região da Murel, na verdade, um trecho que danificou bastante ali naquele bairro Sertão da Maricota, e ele está executando os reparos. Então fica aqui registrado o meu agradecimento, e agradecimento com certeza também em nome de todos os vereadores que também lutam pelo bem-estar em prol do município. Enfim, com certeza todos têm o mesmo desejo que eu tenho, que é de ver as coisas caminharem com sucesso. Muito obrigado, boa noite a todos, era esta a minha fala. A palavra está com a vereadora Thalita Santos, do PP. Uma boa noite a todos, cumprimentando o presidente da casa, cumprimento os meus colegas e os funcionários também desta casa. Cumprimento também todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Eu não poderia deixar de citar que na sexta-feira passada foi o dia dos professores, o dia de todos os profissionais da educação, então eu gostaria de deixar todo o meu carinho e toda a minha batalha aí pelos professores. Gostaria de deixar claro que eu me sinto muito honrada de ser considerada a representante de vocês, e tudo que vocês precisarem, vocês sabem que vocês podem contar comigo, porque foi para isso que vocês me elegeram, porque eu tive uma grande parcela de votos da educação, principalmente dos professores. E eu estou com vocês, porque der e vier, e eu tenho certeza que ainda vamos fazer com que a educação de Pescaria Brava cresça mais e mais, em qualidade, que é o que a gente quer. Eu gostaria também de agradecer aqui, presidente, o senhor Benoni, que é o diretor da Ferrovia Tereza Cristina, que me recebeu nesta semana também, para que a gente tratasse dos assuntos do seu Antônio dos Cachorros ali na Laranjeiras. Eu fui lá, que eu gostaria só de uma autorização para que a gente colocasse as telas, e aí a gente ia fazer um tirão, uma vaquinha para tentar comprar as telas. Mas eu saí de lá agraciada de que a ferrovia vai se responsabilizar por toda a demanda que o seu Antônio precisar. Eles farão a cerca, eles doarão a cerca, eles farão casinha para os cachorros. E eu, na frente daquele homem, eu me emocionei de verdade, porque às vezes a gente vai tão com não, porque quando eu falei que eu ia lá conversar com ele, não foi uma, nem duas, nem três pessoas que disseram: olha, eles são difíceis, não adianta, nem vai, nem está lá, não adianta. E quando eu cheguei lá, uma pessoa completamente humana, solista, e ele se disponibilizou a ajudar, e ajudar inclusive com ração no pós-obra. Então, eu não posso deixar de agradecer o seu Benoni. Muito, muito, muito obrigada. Eu tenho certeza que é uma questão de saúde pública, porque esse senhor cuida de 40 cachorros. Então, isso vai fazer um bem enorme, inclusive para o nosso município. Também agora, ninguém falou, então eu vou falar. Domingo agora a gente tem festa no nosso município. E nós fomos convidados, então assim, ó, e não só nós vereadores, mas as nossas famílias e todos os munícipes. No dia 24, domingo, vai ter a primeira caminhada bicicletada do município. Como que vai funcionar? Passeio ciclístico, obrigado, presidente. Faltou a palavra, perdão. Mas vamos lá. Eu fui atrás do meu colega que falou isso. Voltamos, passeio ciclístico. Então, Pescaria Brava, a gente comemora 9 anos
anos de emancipação política administrativa. Eu sei que aí tem gente em dúvida se é mais, se é menos, mas são 9 anos. A gente é um bebê, no ano que vem a gente tem aí uma década para comemorar e é muito bem comemorada. Eu acredito que todos nós aqui, por mais que tenhamos aí dificuldades, conseguimos perceber como o nosso município cresceu, melhorou, principalmente no atendimento com saúde. Nós melhoramos demais. Então, a gente é um bebê, mas um bebê que já está mostrando para nossa mãe como se faz algumas coisas. Então, isso é muito importante. E só para que vocês fiquem ligadinhos como vai acontecer, vocês têm que fazer uma inscrição. E essa inscrição está acontecendo aonde? Está acontecendo durante essa semana, da 1h30 até as 18h30, lá no posto do Edilson. Você fazendo essa inscrição, levando 1 quilo de alimento ou um brinquedo educativo, você já retira a sua camiseta. E aí, da onde que vai sair, tá ligado? Porque eu até vi aqui que o prefeito colocou nas suas redes sociais, mas a gente vai reforçar. Da Laranjeiras vai sair o passeio ciclístico. E aí tem que ter perna, gente. Eu ia fazer o passeio ciclístico e desistir, porque vai sair de Laranjeira, vai pra Estiva, passa pelo sertão e chega no centro. E tem morro pra caramba. Então agora a gente vai pra caminhada, né, colega? Nós vamos pra caminhada e a caminhada vai sair do posto do Edilson, ali no Santiago, até o centro, que fica mais tranquilo pra gente esse detalhe. Então não dá pra gente ir na bicicleta. Tá? E lembrando que as camisetas devem ser retiradas com antecedência. Você vai lá, faz a sua inscrição, leva 1 quilo de alimento, leva um brinquedo e aí você consegue se inscrever. Então a Pescaria Brava está fazendo seus 9 anos de emancipação política administrativa e a gente vai estar lá para comemorar todos juntos. Seria isso, presidente. Muito obrigada. Obrigada aos colegas. Questão de ordem, mais um minutinho para o nosso vereador Jair Ronaldo Corrêa, do MDB. Te agradeço, presidente, por essa oportunidade. Mas aproveitando ali, popularmente, o gancho do nosso amigo Zezinho, o vereador Zezinho, agradecer aos médicos, parabenizar aos médicos aqui dentro do nosso município e de toda a região da Murel também. E não poderia deixar de agradecer também e parabenizar aos professores, educadores, também, incluindo a região da Murel, mas especificamente dentro do bairro de Pescaria Brava. Então, segundo a fala da vereadora, a emancipação política, claro, a gente sabe que são 9 anos de gestão, mas a emancipação política se deu em 24 de agosto de 2009, documentado, 24 de agosto de 2009. Então esse documento, mas é um blog, sim, é mentira, não é mentira, Emancipação, gestão deu-se a partir de 2013, isso é fato, deu-se a partir de 2013, gestão, ou seja, a eleição em 3 de outubro de 2012, a partir daí são 9 anos de gestão emancipativa, Muito obrigado, senhor presidente, é isso mesmo. Então, antes de encerrar, queria dar uma boa noite a todos os colegas aqui vereadores, a todos os colaboradores e ao mexicano, na imprensa. Primeiro queria agradecer às pessoas que sempre nos acompanham nas redes sociais, através da nossa página no Facebook. E em segundo, a vereadora Thalita falou que domingo a gente vai comemorar aí o nosso aniversário do município. Acho que isso é muito gratificante para a nossa população, para nós bravenses. Então, já quero dar o parabéns a todas aquelas pessoas que estão na linha de frente, organizando o evento, aquelas pessoas que vão a caminho, andando a pé, aquelas pessoas que vão pedalando. Então, isso é muito legal, isso é muito importante. Em terceiro, eu quero aqui dar os parabéns aos nossos médicos, não só eles, mas todos os médicos do Brasil, do mundo, que as pessoas que cuidam da nossa saúde, as pessoas são fundamentais no nosso dia a dia. E aos nossos professores, a gente quer dar os parabéns para eles, que hoje a gente está aqui lendo um documento, um requerimento, um ofício, um projeto, por causa de quem? Os nossos professores. É eles que ensinam nós a ler, a escrever, a educar.
Então, quero dar um parabéns mesmo de coração a todos os professores, em especial a todos os professores do nosso município. Em quarto, queria pegar o gancho da palavra do nosso vereador Jairo sobre o sertão da Maricota. Então, a gente sabe que o prefeito realizou ali uma grande obra que aquela comunidade realmente merecia. A gente sabe da necessidade. Ali é um trecho longo, onde tem muitas casas na beirada da estrada. E só para lembrar, né, vereador? O Zezinho está aqui, o Miguel, então o Zé também está aqui. E aquela obra ali, a gente lutou, brigou nessa casa para colocar o projeto numa votação, a gente se reuniu com a comunidade, mas assim, junto com o prefeito também não deixou de medir esforço, e aonde aquela obra foi realizada, uma obra muito bem feita. A gente tem que ser sincero e realista. Sobre a questão da chuva, a gente sabe que a chuva ainda é intensa, a gente pede um pouco de paciência, nós moradores a gente tem que ter. A gente já conversou com o secretário, com o prefeito, não só eu, o vereador, mas eu acho que todos aqui já pediram o mais rápido possível da manutenção dessa estrada, colocar o material e arrumar a nossa estrada do município, porque a gente sabe que o nosso município tem um tráfego muito decorrente aí, não só quem vai para o trabalho, mas questão do nosso transporte escolar, que pega as crianças para levar para a escola. Então a gente precisa pedir isso mesmo para o prefeito, para o secretário, que dê uma intensificada aí, firmando o tempo, que retome aí as atividades aí para arrumar as estradas. Eu quero dar uma notícia para vocês aqui, que acabei de receber, que o nosso município, mais uma vez, primeiro, que a gente sabe que ele é um cara incansável. Aqui todo mundo tem dificuldade, todo mundo erra, ninguém é perfeito, a gente sabe, mas ele faz um trabalho incansável, e é um cara que tem uma fama que pede pra caramba, não tem vergonha. O nosso prefeito Davis, que acabou de sair na portaria, no Diário Oficial do nosso estado, mais R$350 mil para implementação em equipamentos em vias públicas. Então isso é mérito do prefeito. Quero te agradecer mais uma vez ao governador do estado, que está estendendo mais uma vez a mão para o nosso município. Eu acho que a gente tem que ser grato, quem ajuda nós. E uma notícia que eu fico muito feliz, e vou passar para vocês aqui, que a gente acaba de receber, através do trabalho meu, mas com a ajuda de vocês, mas principalmente meu, aonde também saiu a portaria de R$350 mil para a construção da nossa sede, da nossa Câmara de Vereadores. Já quero aqui agradecer ao módulo deputado, o senhor representante Batista, também ao Júlio Garcia, em nome do Zé, ao próprio Nazareno, que cada um colocou 100 mil, que está lá na conta. Então já é um total aí de 550 mil. Mas esse trabalho também tem dedo do prefeito, de vocês vereadores, de nós vereadores. Por quê? O prefeito já estendeu as mãos para o nosso município, doando aquele terreno para a nossa construção. E esse projeto passou na Câmara. Esse projeto foi aprovado por todos os vereadores. Então isso é mérito nosso. Então quero aqui agradecer mais uma vez ao prefeito, e a gente vai precisar dele, continuar precisando, para que a gente consiga construir essa obra tão sonhada pela população. Então, eu acho que a população sabe que a gente paga aluguel, então a gente pretende acabar com isso, que é um dinheiro que não volta mais, né? Então, como a gente é um município novo, estamos aí numa luta imensa, vereador Jairo, para que isso aconteça. Então, duas notícias aí que deixaram nós aí, com certeza, para ver muito felizes. E mais uma vez agradecer ao governo do estado, aonde deu autorização também para que essa portaria saísse hoje. E sobre os requerimentos que foram colocados ali, eu acho que isso é muito importante. Nós, vereadores da bancada do MDB e PP, a gente coloca esse requerimento em sintonia, querendo ajudar o município.
Hoje a gente está aqui, eleito vereador, Jairo, Zezinho, Rinaldo, vereador Léa, para quê? Para fiscalizar. Então a gente está fiscalizando, vendo aquilo que o nosso município precisa. A gente precisa de reparos na iluminação pública, a gente precisa, em alguns locais, que seja colocada a iluminação, estrada, a questão da educação que a vereadora ali, Thalita colocou, o vereador Jair deu requerimento. Então isso é importante. Então a gente está fazendo um papel aqui de fiscalização, querendo ajudar quem? A população bravense. Então, isso é um ato muito importante de nós vereadores. Então, não tendo mais em vista, o feriado municipal que ocorrerá no dia 25 de outubro, na próxima segunda-feira, conforme dispõe o artigo 142 do Regimento Interno, que, ocorrendo o feriado ou ponto facultativo, as sessões que se tratam desse artigo, ela será passada para o próximo dia útil. Então, convoco a todos para a próxima sessão ordinária, para o dia 26 de outubro de 2021, em seu horário regimental, às 19 horas, na terça-feira. Então, boa noite a todos.